Muito bem. Ainda em 1 Samuel, no capítulo 6, dá continuidade ao tema que nós iniciamos no domingo passado. Então nós falamos, irmãos, no domingo passado, a respeito da Arca do Senhor. E esta arca, em que o povo de Israel não tinha, e eles estavam passando por umas dificuldades, porque a arca representava a presença do Senhor. E nós vemos que, pelo fato da ausência da presença do Senhor junto ao povo, morreu na primeira batalha, que nós falamos, 4.000 homens. Quando eles trouxeram a arca para junto deles, ao trazer a arca, eles então se alegraram, a partir do versículo 5 do capítulo 4 de Samuel. Então nós vemos que eles se alegraram pelo fato da arca ter chegado ao arraial. E eles fizeram uma grande festa em razão da arca ter chegado. Mas eles confiaram no objeto, na arca, e não depositaram a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Com a arca agora presente, junto com a nação, em que eles se alegram e a têm, até como nós dissemos aos irmãos no domingo passado, eles a têm a arca como um amuleto, e eles se pegam à arca e, na verdade, não honram ao Senhor. Pelo fato deles terem se colocado, ter esse tipo de pensamento, e acreditando que agora eles seriam vitoriosos, mas na verdade não alcançaram vitória, foi derrota. E essa derrota foi muito maior agora, porque a primeira vez foi 4.000 homens e agora foi 30.000 homens que morreram. E a arca estava presente. Então o problema não é a arca, o problema é o povo, em buscar a presença de Deus, em confiar que Deus seria voltar-se para Deus. Esse que era a grande dificuldade do povo de Israel aqui, era se voltar para Deus e buscar o Deus Todo-Poderoso. Só que essa arca ela veio trazida por pessoas que não eram capacitadas para fazer isso, somente os levitas que deveriam conduzir a arca, como nós encontramos em 1 Crônicas, no capítulo 15, o verso 2. E junto ao trazer a arca veio Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, que eram pessoas que na verdade estavam já reprovadas por Deus, eram sacerdotes. No capítulo 2, do verso 12, diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E Belial é uma palavra hebraica cujo significado é sem valor, insignificante, não presta para nada. E aqui a Bíblia diz que os filhos de Eli eram os filhos de Belial. E até porque no versículo 22 do capítulo 2 diz o que eles faziam, Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação.
Então, conduta reprovada diante de Deus. E foram essas pessoas que conduziram a arca, do Senhor para o acampamento em Israel. O povo fez muito barulho, como nós falamos, e se nós olharmos em 2 Coríntios, no capítulo 13 e versículo 5, nós encontramos Paulo falando uma coisa interessante aí. 2 Coríntios, no capítulo 13, o verso 5. Aqui em Samuel diz que quando a arca da aliança do Senhor, ela chegou ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra, a ponto de assustar os filisteus, não é? Só que havia muito barulho, mas a busca a Deus não havia. Então, fazendo a comparação da atitude do povo de Israel com aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, no capítulo 13, no versículo 5 de 2 Coríntios, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. E era o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Não era a arca o objeto em si, mas era a presença de Deus que eles precisariam ter e reconhecer essa presença de Deus no meio dele. Com essa história de que a arca no meio e morreu os 30.000, então nós vemos que a ação do diabo, porque os filisteus eles representam ou simbolizam o poder de Satanás contra o povo de Deus. Então nós vemos que o objetivo de Satanás é justamente esse: matar, roubar e destruir, não é? E aqui nós vemos no verso 10 do capítulo 4 de 1 Samuel que os filisteus pelejaram, derrotaram a nação de Israel e fez com que o povo se dividisse, cada um fugiu para a sua tenda, e além da divisão, 30.000 homens morreram. Eli, quando ele soube da notícia, estava sentado, numa cadeira, quando soube, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, ao saber da notícia: o meu marido morreu e o meu sogro morreu, estava grávida, e na hora entrou em trabalho de parto e a criança nasceu. E quando a criança nasceu, ela chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Então nós vemos a preocupação deles não era tanto com as pessoas que haviam morrido, mas que a glória de Deus não estava mais presente entre o povo. Muito bem, irmãos. Depois nós falamos sobre como o povo de Israel foi derrotado, a arca do Senhor foi tomada, e ao ser tomada, ela foi levada à casa de Dagon, que Dagon era o deus da fertilidade e agricultura, foi levado para lá. E lemos também dizendo que, ao colocar a arca do Senhor na casa de Dagon, na madrugada, a imagem de Dagon cai diante da arca, com o rosto em terra, não é? Eles levantaram a imagem de Dagon, colocaram em pé novamente. No outro dia, eles chegaram lá e a imagem novamente caída, não é? Diante da arca. Só que desta vez a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficar apenas o tronco. E é interessante, amados, que ao ver isso, até porque Deus é Deus e a glória dele não divide com ninguém,
se nós formos observar no Salmo de número 86, gostaria de ler com os irmãos, o Salmo 86, o verso 9 e o verso 10, que fala o seguinte: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então não tem como um outro Deus subsistir na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. E por conta disso, a mão do Senhor castigou, o povo que estava ali. A mão do Senhor castigou os filisteus. O Senhor pesou a mão sobre o povo que estava guardando a arca que não lhe pertencia. A presença de Deus era para estar com o seu povo, Estava num templo errado, no lugar errado, um povo que era corrompido e que não adoravam a Deus. Mediante isso, irmãos, eles ficaram tão preocupados que a moda deles, que o jeito deles adorarem e ofertarem ao Senhor, eles fizeram a oferta de culpa, a maneira que eles tiveram, fazendo as imagens dos tumores e as imagens dos ratos, e colocaram num cofre e mandaram de volta para o povo de Israel, a arca, junto este cofre com os tumores feito em ouro e os ratos feitos em ouro, como se com isso eles fossem conseguir o favor de Deus. E é interessante, amados, que eles colocam então no verso 7 do capítulo 6, diz assim: agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros levá-los-ei para casa. Então, as vacas seria para conduzir a arca, os bezerros ficariam, seriam conservados. E a preocupação deles era, se eu colocar a arca para os animais levarem, se eles iriam para os bezerros, que eram bezerros novos, cria nova, ou eles iriam, em direção a Bet-Semes. E interessante que eles colocaram e foram vigiando, ver por onde os animais iam. E os animais foram levando justamente a arca para Bet-Semes. Bet-Semes no hebraico significa casa do sol. E o povo ali adorava o Deus Sol, Então nós vemos, irmãos, que a arca foi passando. E quando o povo viu, a arca chegando, é interessante que eles se alegraram. Eles estavam no vale, cegando o trigo, e quando eles viram a arca, eles se alegraram. Aí o verso 14 diz: o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Aqui tem uma coisa interessante, amados, porque eles viram a arca, se alegraram. É a arca do povo de Israel. E quando chegou a arca, o que eles fizeram? Pegaram a madeira do carro que levou a arca, cortaram a madeira, pegaram as vacas que tinham levado a arca e ofereceram em holocausto. É fácil, não? Você oferecer um sacrifício a Deus, quando as coisas chegam de mão beijada para você. Eles usaram o próprio carro e usaram as vacas.
eles não tiveram preocupação nenhuma. Só que foi uma adoração, irmãos, complicada, porque eles não adoravam a Deus, eles adoravam ao Deus Sol. Então a gente vê, irmãos, que foi um sacrifício que na verdade não teve nenhum valor para Deus. Só que a arca não parou aí. A arca não demorou nesse lugar e em seguida ela foi para Kiriat Jearim. Kiriat Jearim no hebraico significa cidade das florestas ou cidade dos bosques. E a arca foi para lá. Só que quando chegou ali, irmãos, um outro problema aconteceu, porque a curiosidade das pessoas levam às vezes a pessoa a ter prejuízo. E quando a arca chegou em Kiriat Jearim, não era para eles tocarem na arca, olharem dentro da arca, mas foi justamente o que eles fizeram. Olharam para dentro da arca. Aí quando eles olharam, o Senhor feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Era uma cidade pequena, era um povo reduzido, 70 homens mortos, era um grande número, era um número expressivo. Mas por desobediência, de olhar para dentro da arca, não é? Ou querer espiar, ou querer descobrir qual o segredo de Deus. Por que o povo de Deus é vitorioso? Por que nós somos vitoriosos? Quanta gente quer descobrir esse segredo de Deus? Lembra que ontem, na mensagem de ontem, que o pastor ele falou sobre o Sansão? E é assim que acontece, amados. Muitas pessoas vêm ao nosso redor para querer descobrir o segredo da nossa paz interior, da nossa paz com Deus. Querer, irmãos, de alguma forma minar esta paz, como já foi lido aqui na introdução do culto, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser que eu permita que isso aconteça. Então, amados, nós observamos que o povo, né, tentou agir desta maneira, e o Senhor reprovou a atitude desse povo, né, e com isso houve mortes. Então nós estamos caminhando aqui, né, caminhando pela palavra de Deus, nós estamos vendo, irmãos, que as pessoas querem muitas facilidades para servir a Deus, mas não responsabilidade, não compromisso com Deus. Tanto é, eu quero vitória para a minha vida, eu estou enfrentando uma grande batalha, eu preciso da arca do Senhor comigo. E a gente se pega a coisas materiais para ser vitorioso. Não vamos ser, não é? Depois eu tenho a oportunidade de oferecer um sacrifício a Deus, eu aproveito aquilo que me mandaram para oferecer sacrifício a Deus. Eu não faço nenhum esforço para apresentar a Deus. Como nós lemos ontem, até ouvimos ontem, que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas não queremos, amados. Muitas vezes nós não, sabe, não é interessante eu fazer um sacrifício, é mais fácil eu andar no sacrifício dos outros, eu andar de carona do que oferecer a Deus o meu sacrifício, que custa, não é? Irmão, servir a Deus nos custa alguma coisa, não nos custou a salvação, né? Salvação gratuita, mas para estar servindo a Deus, exige renúncia da nossa parte. Precisa de um sacrifício. Se eu não sacrificar aquilo que eu gosto, muitas das vezes, não é? Como é que eu vou servir a Deus? Então a gente sabe, tem pessoas que andam assim, vão andando de carona dos outros, e na verdade, está totalmente distante de Deus.
Ali em Kiriat Jearim, a arca, ela foi para a casa de Abinadab. E nesta casa de Abinadab, ela ficou 20 anos. E foi 20 anos que Deus fez com que o povo se lamentasse, suplicasse pela sua presença. 20 anos, irmãos, a arca do Senhor na casa de Abinadab. Não aconteceu absolutamente nada de extraordinário. Nada. E o povo lamentando, o povo buscando, o povo, suplicando a Deus. Só, irmãos, que quando nós observamos aqui que o povo estava lamentando e suplicando, aí aparece então Samuel e diz a toda a casa de Israel, apareceu, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então o profeta Samuel, ele usado por Deus, ele veio falar com o povo: olha, se vocês estão lamentando, estão suplicando, querendo a presença de Deus, se isso é verdade, se é isso que está dizendo no coração de vocês, então vocês vão fazer o seguinte: tirai dentre vós os deuses estranhos. E dentre esses deuses estranhos que ali estavam, nós tínhamos os Balaíns, que é plural de Baal, e tem um significado de grande Senhor. O nome Baal, que é o Deus do Sol, aqui, adorado sob diferentes aspectos pelos vizinhos de Israel. Então estava, em vez de adorar o Deus de Israel, estava adorando aos Balaíns, a deuses estranhos. Uma outra situação que era para tirar dentre deles, além de tirar os Balaíns, também os Astarotes, que Astarote é o plural de Astorete. Trata-se de um título que significa minha senhora ou minha deusa, que era a deusa da fertilidade e da guerra. Então, amados, a gente vê que o povo estava totalmente distante do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso que tirou o povo do Egito com mãos fortes, braço estendido. Eles estavam totalmente, eles haviam se corrompido, afastado de Deus. E agora, passando por dificuldades, 2 derrotas seguidas e um número muito alto de pessoas que estavam morrendo, e eles lamentam porque 20 anos ali lamentando pela presença de Deus, e parece que a presença de Deus não estava mais entre eles. Então Samuel fala: olha, o Senhor vai abençoar vocês, só que tem uma coisa: se é de coração, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, ou seja, vocês estão reconhecendo o Deus de Israel como Deus, é isso? Se vocês estiverem reconhecendo, então tira dentre vós os deuses estranhos. Mais uma vez eu volto a dizer, amados, que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. Como cantamos aqui nessa noite, a Ele toda a glória é dele, e a outra Ele não dará, Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, esse versículo me prende, pensando nesses deuses. Não estou me referindo só aos deuses pagãos, não estou me referindo aos deuses que as pessoas adoram, que são deuses estranhos, Deus Sol, Deus
Lua, Júpiter, né? E outros deuses tantos, Deus da fertilidade, e assim por diante. Não é somente esses deuses, mas também temos algumas coisas, irmãos, que também ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas, e nós acabamos por dividir. O que será que nós fazemos, amados, em relação à nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa? Que Deus que nós estamos servindo? Às vezes erguemos um altar que não condiz no altar que vai adorar a Deus dentro da nossa casa, mas sim um altar de demônio. Dentre eles, irmãos, nós temos um que eu poderia citar. Eu não estou aqui falando, por favor, não estou falando, eu estou aqui proibindo alguma coisa, tá? Mas é para nós pensarmos e refletir como nós usamos. Mas sabe qual Deus que prende as pessoas dentro de casa? Televisão. Agora tem um outro que também está prendendo muita gente dentro de casa, que talvez esteja atuando até mais do que as televisões, né? São os computadores. Estou dizendo, proibindo que você vai deixar de usar, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas vezes nós deixamos de servir a Deus, de ocupar o nosso tempo para adorar a Deus, para se ocupar com essas coisas. A rede social, o bate-papo. Qual o tipo de conversa? São deuses que nós levantamos, em que o Senhor pede para nós tirarmos da nossa vida, porque nós acabamos, irmãos, roubando o tempo. Esses deuses roubam o tempo que deveria ser dado a Deus Todo-Poderoso. O que mais que nós podemos fazer aí que rouba esse tempo, não é? Que devemos tirar da nossa vida? Nos ocupamos com tantas outras coisas e não ocupamos com Deus, não é? Aqui mesmo, estamos aqui neste culto, como estivemos aqui pela manhã na escola dominical. E nos chama atenção, irmão, e o que me chama atenção, que eu quero fazer aqui e fazer esse paralelo aqui com esse texto, que nós vimos ontem em relação ao propósito de Deus. Quando vem para a igreja, eu tenho que ter um propósito. E o nosso propósito estar aqui é qual? Adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse tem sido o seu propósito, meu irmão, nessa noite? Adorar o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. É esse o meu propósito? Amém. Aleluia. Ou a gente vem na igreja com outro propósito e endeusamos as pessoas. Ficamos mais preocupados com o que está do meu lado do que ouvir aquilo que Deus está falando aos nossos corações, está ministrando aos nossos corações. Que Deus que você está servindo? Então, para que Deus opere e para que tenhamos vitória, para que os filisteus não venham derrotar as nossas vidas, que é o poder de Satanás sobre o povo de Deus, para que eu impeça que esse poder venha derrotar a minha vida, eu preciso estar na presença do Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai me garantir a vitória. Amado, sabe quando a gente começa a arrastar uma bagagem pesada nas nossas vidas? Parece que as coisas não dão certo, né? As coisas meio que atrapalhadas. Para um pouquinho e pense: o que você está erguendo dentro da tua casa? Como que você está servindo a Deus? Que Deus
Deus que você está servindo. Se você quer ficar livre da influência diabólica, que se você quer ter paz na tua casa, paz no teu lar, paz interior, viver em paz com todas as pessoas, então, amado, tira os deuses estranhos da tua vida. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Glória a Deus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só, olha só, irmãos, e serviram só ao Senhor. Aleluia. Louvado e glorificado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. No capítulo 7. Disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em Mispá. Louvado seja o nome do Senhor. Congregai. Mispá, irmãos, no hebraico significa torre de vigia. Isso me reporta a palavra de Deus, irmãos, quando o Senhor nos exorta o quê? Vigiai. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Samuel, o que ele fez? Congregai todo o povo de Israel em Mispá, na torre de vigia. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, não vamos dar brecha para o diabo, não vamos dar brecha para o inimigo, para as tentações que vêm sobre nós. O Senhor vai nos livrar, mas estejamos vigiando. Congregar significa, irmãos, comunhão. O segredo para a vitória, comunhão, congregar. Então Samuel teve essa preocupação: congregar em todo o povo aonde? Na torre de vigia. O que vou fazer agora? Agora vamos e orarei por vós ao Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Orar ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. A terceiro ponto aqui, olha. Jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Então, uma coisa interessante, amados, é necessário que nós tenhamos comunhão, é necessário uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. Três coisas, três pontos importantes na vida do cristão, para que o Senhor possa nos abençoar. E sabe o que aconteceu quando o povo se reuniu assim? Olha só, irmãos, continuando lendo o texto. Veja bem, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, estavam unidos em Mispá, na torre de vigia, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Olha só, fé, confiança. Se eles se comprometeram em tirar os Balaíns, os Astarotes e serviram ao Senhor só, por que temer agora? Agora é hora de enfrentar a batalha. Erga, levante a cabeça, vá em frente. Louvado seja o Senhor. Você não vai lutar, mas o Senhor vai pelejar por você. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava,
e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Amados, coisa linda que eu vejo nesse texto. A atuação de Deus, o poder de Deus. Sabe, quando nós vivemos uma vida voltada para Ele, de oração, de comunhão, de consagração, você ora e Deus responde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Samuel. E veja o verso 10, irmãos, o que aconteceu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, ele estava ainda oferecendo o sacrifício. Chegaram a peleja, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não está dizendo que o povo de Israel batalhou, que o povo de Israel lutou, aleluia, mas eles, Deus batalhou por eles, e eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, da torre de vigília, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram. Aleluia. Você quer vitória nessa noite? Amém. Ore, consagre, mantenha comunhão. Quer vitória nessa noite? Vamos remover os balaíns, os astarotes, para que o poder de Deus ele se manifeste na nossa vida. No momento que nós fizermos isso, irmãos, oraremos a Deus. Ele irá responder a nossa oração. E aquilo que tem se levantado contra você, o inimigo que tem se levantado contra a tua vida, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai pelejar por você. Eu queria que você, pelos olhos da fé, você pudesse contemplar duas coisas agora. Contemple aquilo que está te atrapalhando a tua vida. Olhe para esse obstáculo. Olhe para esse problema. Pela fé, olhe. Qual é o problema que está te causando dor, angústia, sabe? Atrapalhando a tua comunhão com Deus. Olha para esse problema agora. Mas eu também quero que você olhe o seguinte. Enquanto você está contemplando essa dificuldade, esse problema, eu quero que você olhe o Senhor pelejando por você. Aleluia. Veja, amado, em nome de Jesus eu quero profetizar isso na tua vida nesta noite. Olhe, veja o teu inimigo sendo derrotado agora em nome de Jesus. Veja o filisteu caindo por terra em nome de Jesus. As dificuldades, os problemas que vêm sobre a tua vida, que você está enfrentando agora, veja ele caindo por terra em nome de Jesus. As pessoas que se levantam contra você, meu amado, seja na tua casa, na própria casa, seja no teu trabalho, seja na igreja, veja, aleluia, Deus batalhando por você, e você sendo vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado seja o santo nome de Jesus. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia. Veja o teu inimigo ser derrotado na tua frente agora, meu amado. Creia nisso. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado e
glorificado seja o santo nome de Jesus. Vale a pena, amados. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena adorar esse Deus. Vale a pena, irmãos, tirar da nossa vida aquele que não agrada o Senhor. Tira, remova, aleluia. Assuma um compromisso com Deus. Seja fiel no compromisso com o Senhor. E Deus, Ele vai honrar a tua fé e vai te abençoar de uma forma tremenda que você nem passa pela tua mente, amado. Aleluia. Deus, Ele nos dá com abundância. Quando Ele disse que o inimigo não vinha senão a roubar, matar e destruir, e Ele veio para que nós tivéssemos vida, Ele poderia ter dito, né? Eu vim para que vocês tenham vida. E ponto final. Mas não. Aleluia. O Senhor sempre tem coisas grandes para nós. Eu vim para que tenham vida. E a vida que eu tenho para você é com abundância. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção que Deus tem para a tua vida, irmão, não é aquela bênção pequenininha, não. Deus tem uma grande bênção na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tome uma atitude na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 33:3, ele diz: clama-me. Que? Responder-te. Anunciar-te-ei coisas Grandes. Coisas Grandes. Deus está anunciando para você coisas grandes nessa noite. Amém. Aleluia. Tome posse em nome de Jesus. Aleluia. Curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, aleluia, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos reunidos na tua presença nessa noite, neste grande culto de louvor e adoração ao teu nome. Senhor, após a ministração da tua palavra, em que vem, Senhor, nos exortar a sermos crentes fiéis, sinceros no nosso propósito, ó Pai, e crendo, Senhor, na tua palavra, retirando, Senhor, da nossa vida aquilo que não te agrada, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, nesta noite, com o nosso coração aberto para ti, crendo, ó Deus, no teu poder, crendo, ó Deus, na manifestação gloriosa do teu Espírito Santo, sabendo, ó Deus, que só o Senhor é Deus, e que a tua glória, Senhor, não pode, não deve ser repartida com ninguém. Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que for roubar o nosso tempo de estarmos com o Senhor, que isso seja removido da nossa vida, do nosso coração, Senhor, para que possamos nos dedicarmos a Ti, nos dedicarmos à Tua palavra. Senhor, que ao chegarmos na Tua casa, que também possamos ter o cuidado, Senhor, de guardar os nossos pés quando entrarmos na Tua casa, Senhor. Aleluia. Sabemos, ó Deus, que aqui o Senhor ordena a bênção e a vida, Senhor, para sempre. É aqui, Senhor, que nós temos a oportunidade de estarmos unidos, como a Tua palavra nos garante, Senhor, que através da união, através da oração, da consagração, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos. Que possamos, ó Deus, ter esse entendimento, ó Pai, e mudar por completo a nossa vida. Ó Deus, permitindo que o Senhor trabalhe no nosso interior, ó Pai. Que caia de nós, Senhor, o orgulho, a soberba, Senhor. Que possamos, Senhor, nos humilharmos na Tua presença santa. Que possamos, ó Deus, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas, ó Pai. E saber que nada somos. Que a cada dia, Senhor, nós possamos encarar, ó Pai, a vida cristã com muita, mas muita responsabilidade, Senhor. Aleluia. Senhor, sabendo que a Tua volta se aproxima, que
possamos ter esse compromisso com o Senhor, que possamos ter essa responsabilidade com o Senhor, que nós não venhamos ser, Senhor, pessoas de fachada, pessoas rotuladas, Senhor, mas que possamos verdadeiramente, Senhor, como foi cantado aqui nessa noite, trazer no nosso corpo a marca da promessa. Amém. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, abençoa as vidas que estão aqui nessa noite, Senhor. A vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, adolescente, as crianças que estão, Senhor, no culto delas, também cultuando o Teu nome, os amigos que estão nos visitando. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, ó Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Sustenta, Senhor, cada um nas Tuas mãos. Fortaleça, Senhor, cada um na Tua presença, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor, possamos reconhecer e abrir a nossa boca e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Só o Senhor que nos garante a vitória. Aleluia. Pai querido, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Adore a Deus, amados. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração. Aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo. Tu és poderoso. Tu és o único Deus, santo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Aleluia.